Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar como manter a nossa agenda cheia, né? Ou como conquistar uma agenda cheia. Então, assim, meu sonho é ter minha agenda lotada, né? Ter pacientes me procurando, né? Ter fila de espera de pacientes, que bom, né? Então, seria muito bom se todo mundo pudesse trabalhar assim. Então, nós vamos dar o máximo para conseguir chegar nesse nível, né? Quem já está nesse nível... Pessoal, parabéns, se você já está nesse nível com a agenda lotada, mas não é porque cheguei no topo que agora eu vou cruzar os braços e eu estou de boa, estou bem, já cheguei no platô que eu queria, no patamar que eu queria, está ótimo. Pelo contrário, viu? Agora que você precisa se mexer mesmo, se você já tem a agenda cheia, agora que você precisa se mexer, que é para manter, porque para cair é daqui para ali, tá? Então, nós precisamos manter essa agenda cheia. E como que eu faço para manter ou para conquistar essa agenda cheia? Primeiro de tudo, primeiro lugar, é o serviço top, o serviço de excelência. Então, eu preciso trabalhar o meu melhor. Eu sempre falo que a gente tem que dar o nosso melhor e um pouquinho mais, né? Então, dar o nosso máximo para um melhor atendimento. Mas eu já faço de tudo. Não, você não faz de tudo. Você pode fazer um pouco mais. Sempre a gente pode fazer um pouco mais. Quando a gente fala em dar o nosso melhor, não é só o nosso atendimento de excelência, que isso aí é nossa obrigação como profissional da área da saúde, como profissional fisioterapeuta, dar o nosso melhor como fisioterapeuta nos atendimentos. Mas é além disso... É o que nós falamos sempre, é dar aquela manutenção, é estar dando atenção para o seu cliente, para o seu paciente, é estar se dedicando para ele de alguma forma, tá? Então, você vai precisar preocupar com os detalhes para você ser um profissional completo, 100%. Então, você tem que ser um bom ouvinte, né? Nós vamos ter que ser também pacienciosos, muitas vezes. Vamos ter que ser atenciosos também, precisamos ser bastante atenciosos com os nossos clientes, precisamos ter uma boa comunicação com eles, tá oferecendo conteúdo informativo para ele também, informativo da área da saúde, orientação para ele realizar atividades em casa ou algum procedimento em casa, como aplicação de gelo, calor ou outra orientação que é necessário fazer. A gente está sempre cobrando deles e orientando também, se preocupando com eles em datas comemorativas, por exemplo, como dias comemorativos, Dias dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, Natal, Ano Novo, enfim, datas comemorativas, aniversário, a gente está lembrando desse paciente. Então, é um serviço completo. Então, a gente tem que pensar na excelência em serviço. Essa excelência em serviço é um serviço completo que eu ofereço para ele. Além do conforto do local que eu atendo, ou se eu vou em domicílio, o conforto que eu levo para ele. Às vezes, uma caixinha de som para colocar um som ambiente, uma música relaxante, às vezes a iluminação do local, qualquer coisa que traga mais conforto físico e emocional para o seu cliente, mesmo que você vá fazer atendimento domiciliar, ok? Então, são esses pequenos detalhes que dão aquela qualidade de serviço das galáxias, né? Aquele serviço de excelência. Mas, além disso, nós podemos trabalhar algumas estratégias, tá? Comerciais. Então, eu chamo de estratégias comerciais, que são estratégias de pré-venda, né? Estratégias na venda e estratégia pós-venda. Na estratégia pré-venda, é a divulgação que você vai fazer do seu trabalho. Então, a gente vai ter uma aula de marketing, que nós vamos falar só sobre isso, tá? Sobre as estratégias de pré-venda, que são as estratégias de marketing, que nós vamos utilizar em redes sociais, pelo próprio WhatsApp, né? Por mala direta, algumas vezes que nós podemos fazer, enfim. Mas principalmente a divulgação aí na internet, que é o canal que é mais comunicativo hoje, né? Então, nós vamos ter uma aula só sobre isso, tá? Sobre essas pré-vendas, sobre o marketing. Mas quando a gente fala em estratégias, vendas e pós-venda, principalmente, o que é a estratégia pós-venda? É a atenção que você dá para o cliente depois que você conquistou ele.
Porque vender é fácil, o difícil é manter, fidelizar esse cliente com você. Né? Nós também vamos ter uma aula mais específica sobre isso depois, mas só para relembrar aquela frase lá que vem lá, né, da nossa avó, que já falava para gente que quem não é visto não é lembrado, não é verdade? E quando a gente fala de quem não é visto não é lembrado, a gente precisa estar na ativa, né, para ser visto, que é para vender. Isso daí seria uma estratégia de venda, certo? Para vender, o que eu preciso? Estar em ativa, em contato com as pessoas. Então, eu preciso participar de eventos sociais, muitas vezes, mesmo que eu não goste. Eu preciso ir, por exemplo, no aniversário de um cliente, se ele me convidou, mesmo que isso não seja muito confortável para mim, ou que eu não me sinta confortável. Eu preciso estar participando de algumas reuniões, de alguns congressos, seminários, e me mostrar que estou participando nas minhas redes sociais, na internet, eu estar comunicando com as pessoas. Então, eu preciso ser visto. Isso também são estratégias de marketing que a gente vai falar para venda. É necessário estar sendo visto para vender, ok? Mas tem outra frase que eu também analiso bastante, que é: quem não dá assistência, abre concorrência. Não é verdade? Quem não dá assistência, abre concorrência. Isso vale também para os negócios. Se isso é uma estratégia pós-venda, né? Que eu preciso dar assistência para o meu cliente. O que é essa assistência para o meu cliente? Depois que eu conquistei ele, depois que eu já tenho esse paciente comigo, ele já fechou um pacote, eu preciso dar assistência. Depois de cada sessão, manda uma mensagem, um telefonema, onde você pergunta como ele ficou, como ele se sentiu após essa sessão, se teve melhora, se não teve, se está tudo bem. Não só está perguntando após a sessão, mas, por exemplo, perguntando como que ele sentiu depois de realizar uma atividade, depois da reabilitação. Por exemplo, assim, se ele gostava de correr e tinha parado de correr por conta da lesão, você fez uma sessão, começou a reabilitação, depois foi evoluindo, ele melhorou, você deu assistência a cada sessão, mas depois ele teve um dia que ele voltou a correr, né? Você já autorizou ele voltar a fazer a corrida, então logo após a corrida você pergunta como ele se sentiu após realizar essa atividade. Então está dando essa assistência, ter esse feedback do paciente. Ele vai se sentir visto, ele vai se sentir cuidado. Quando o paciente se sente cuidado, ele fica com você e ele te indica outras pessoas. Então, por isso que eu falo, quem não dá assistência, abre concorrência. Se você só atende seu paciente, já fiz minha obrigação e pronto, tchau, tá? Você vai abrir concorrência, porque outras pessoas vão fazer isso, vão dar essa assistência para ele. Dá assistência nas datas comemorativas, datas de aniversário ou datas comemorativas, mesmo que sejam comerciais. Uma pequena lembrancinha para esse paciente, para esse cliente. Coisas simples, são mimos pequenos que a gente pode oferecer e que eu estou dando assistência para ele. Então, isso é uma estratégia de pós-venda, né? A estratégia pré-venda, ela é muito marketing. A estratégia de venda, né, nós também utilizamos o marketing e utilizamos também a estratégia para o paciente chegar até você, né? Quando você precisa ser visto para ele chegar até você. Então, tudo isso inclui marketing. Mas o pós-venda é quando você já tem esse cliente, onde você já conquistou ele já não é mais marketing, ele é a sua assistência, o seu cuidado que você tem com ele. O quanto você se preocupa ou cuida ou dá assistência para esse paciente. Então, isso é muito importante, isso fideliza bastante, tá? Outra situação que pode me ajudar a ter uma agenda mais cheia são as comissões, né? Então, as comissões que eu dou para quem trabalha comigo me divulgar. Por exemplo, secretária, né? Se é ela que atende o telefone, ou responde os WhatsApp quando o cliente pergunta alguma coisa. Então, a comissão que eu dou
para ela, para essa pessoa, vai me ajudar a captar mais clientes. Então, se fechar um pacote, por exemplo, ela ganha uma comissão em cima disso. A cada cliente novo que ela captar, ela ganha uma comissão, isso é importante. Ou a cada cliente antigo que parou de fazer por algum motivo e ela reconquistá-lo, ela ganha uma comissão também. Então, isso estimula a captação de novos clientes, tá? Isso ajuda a encher a sua agenda. Eu posso também dar comissão para outras pessoas que indicarem o meu trabalho. Também funciona, tá? Igual é feito hoje na internet, por exemplo, na Hotmart, em outros também aplicativos, onde tem afiliados, onde se você indica, você ganha uma comissão. Okay? Isso também pode ser válido para a gente. Então, cada indicação eu estipulo uma comissão. Muitas vezes isso atrai clientes para o nosso estúdio, para o nosso consultório, para a nossa clínica. Tá? E é importante, para ter uma agenda cheia, é você saber se o seu paciente está totalmente satisfeito. Porque a agenda cheia não é só ir captando novos clientes. A agenda cheia é a retenção de clientes também, né? Você manter os clientes. E nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Mas para fazer a retenção, para a gente conseguir ter esses clientes sempre, e mesmo que quando você dê alta para esse paciente, ele te indique depois, ele te lembre de você quando ele sofrer outra lesão ou ele precisar. Então, para ele estar sempre voltando e buscando o seu serviço sempre que precisar, você pode fazer uma pesquisa de satisfação com uma certa frequência dentro do seu consultório e deixar que seja preenchida de forma anônima, né? Da pessoa preencher essa pesquisa. Tem vários modelos de pesquisa de satisfação. Nós vamos disponibilizar uma para vocês, mas na internet a gente encontra também vários modelos de pesquisa, onde você vai saber a satisfação desse cliente, o quanto ele está satisfeito ou não. Por quê? Porque você pode corrigir os erros. Ah, estou falhando aqui, estou falhando ali. Ah, o cliente gostou muito do meu atendimento, mas reclamou de repente, da luz, do ambiente, ou reclamou do calor, ou reclamou de alguma outra coisa que você pode estar adequando e melhorando, tá? E de repente não perder clientes por esses motivos. Então, faça um controle, uma pesquisa de satisfação. É recomendado que você faça pelo menos uma vez por ano, ou antes da alta para cada paciente. E você ter um feedback deles e poder corrigir os erros que provavelmente ou possivelmente possa estar acontecendo. Tá bom? Então, é uma dica o questionário de satisfação, que seria uma pesquisa de satisfação. Lembrando que essa pesquisa de satisfação tem que ter um percentual alto, tá? E de mais de 90% de satisfação, porque se não tiver, tem falhas, alguma coisa está errada e você precisa mudar. E outra estratégia que a gente pode utilizar para saber, né, se está tendo falha de agendamento, falha lá com a nossa secretária, com a nossa funcionária, né, é simular um paciente, um cliente oculto. Então, nós também vamos ceder para vocês um modelo de como fazer esse questionário do cliente oculto, aonde você vai colocar uma pessoa da sua confiança, da sua proximidade, para ligar para a sua própria empresa, para a sua própria clínica e perguntar sobre sessão, sobre atendimento, sobre marcar um horário e ver como esse cliente está sendo atendido, né? E aí você vai perceber que, de repente, existe algumas falhas que você não sabia, tá? Muitas vezes da forma que é feito esse atendimento, de como esse cliente é abordado, né? De como que é passado os valores da sessão para ele, se é passado, se é oferecido o horário que ele pediu, ou foi flexibilizado esse horário. Então, nós chamamos isso de estratégia do cliente oculto, ou né, do paciente oculto, onde a gente simula que um paciente procurou a nossa empresa, que é para fazer teste das pessoas que estão trabalhando ali com a gente, se está tendo realmente um bom atendimento, tá? Mas isso não é válido se você trabalha sozinho, tá? Mas se você tem uma pequena equipe, isso é bem válido e a gente vai
passar para vocês o modelo destes questionários e desse modelo de questionário do cliente oculto. Pessoal, então, só para fechar esse tema da nossa agenda cheia, então, na verdade, a agenda cheia é uma consequência de tudo que nós falamos sobre a aula, sobre agendamentos, sobre agenda, tá? É uma consequência de tudo. Então, eu preciso ter a minha agenda virtual, eu tenho que abandonar a agenda de papel, eu preciso trabalhar de forma mais evoluída, né, através das tecnologias, dos softwares, dos aplicativos, eu preciso organizar as minhas funções dentro da minha empresa ou dentro do meu negócio, eu preciso reduzir os furos da agenda, ter contrato com o meu cliente, ter termo de ciência com o meu cliente, né? Eu preciso ter uma boa comunicação com o meu cliente, otimizar os atendimentos, como nós já falamos. Então, tudo é uma consequência. Estratégias comerciais, nós vamos precisar fazer muitas vezes, a pós-venda, da assistência para esse cliente. Tudo isso é uma somatória para ter agenda cheia, ok? Com mais os extras que nós colocamos hoje nessa aula, que seriam as pesquisas, né, estratégia do cliente oculto e da estratégia de pós-venda, mas, em geral, é um complemento, é um pouco de tudo que vai fazer segurarmos sempre a nossa agenda cheia, tá, num patamar alto, ou conquistar essa tão esperada agenda cheia. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula.